Hoje o ex-presidente Lula do PT cumpre agenda de campanha no Rio de Janeiro e a gente vai para lá com o repórter Matheus Coelzer, que tem mais informações sobre esse dia. Bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Quais são os compromissos de Lula hoje aí no estado do Rio? Olá, Cláudia, ótimo dia para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje vai cumprir a agenda aqui no Rio de Janeiro, hoje e amanhã, na verdade. Hoje ele vai estar em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde por volta das 6 horas deve conversar com a imprensa e depois, às 7 horas da noite, vai estar pelas ruas de Belford Roxo conversando com o seu eleitorado. A gente traz uma informação que é importante destacar, que o prefeito Vaguinho de Belford Roxo hoje declarou apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe um certo rumor aqui na cidade, uma polêmica no sentido que ele é do União Brasil. Ele falou que, embora apoie também o governador Cláudio Castro do PL aqui do Rio de Janeiro, ele falou que tem o livre-arbítrio de apoiar quem ele deseja e acredita nas propostas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse encontro também contou com a participação do vereador André Siciliano, que também foi candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, ele não conseguiu a candidatura, e também por Daniela do Vaguinho, a esposa do Vaguinho, que conseguiu uma expressividade de votos para a deputada federal. Já amanhã o Lula vai estar a partir das 10 horas conversando com a imprensa e depois ele vai fazer uma caminhada no Complexo do Alemão. Nessa reta final, nesse segundo turno, o Lula vem destacando a importância, principalmente aqui para o Rio de Janeiro, em obras que devem ser feitas na favela e também, de certa forma, conseguir melhorar as condições, principalmente dos moradores do Complexo da Maré e também do Complexo do Alemão, esse conjunto de favelas aqui do Rio de Janeiro. Portanto, programação hoje, então, Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e amanhã na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde é esperado um grande público em virtude também das suas propostas estarem bem aliadas com as pessoas que vivem nesses locais da Zona Norte, no Complexo do Alemão. Cláudia. Obrigada, Matheus Coelzer. Por enquanto, a gente volta contigo daqui a pouquinho, então. Vamos chamar novamente a professora Flávia. Professora, a gente viu aí na fala de Lula, falando do Supremo, né, das indicações aí sugeridas e faladas no fim de semana, mudanças sendo sugeridas por vários políticos. No fim de semana, o ex-presidente, o vice Hamilton Mourão, que é senador agora pelo Rio Grande do Sul, sugeriu mais cadeiras no Supremo, né, o que daria mais poder ao Senado. Como você vê essas indicações, já essas falas antes de vencer as eleições? Então, Cláudia, essas falas, elas mostram, né, uma intenção da presidência que, na verdade, é uma proposta que já vinha desde 2018, mas como naquele momento não havia possibilidade no Senado, na Câmara até havia condições, mas não no Senado, de uma aprovação desse tipo, mostra claramente que há uma intenção por parte do governo de seguir neste caminho e que haveria apoio no Senado, como mostra a frase do agora eleito senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Muitos têm expressado, muitas personalidades e muitos políticos têm expressado a preocupação nesse sentido de se criar um desequilíbrio entre os poderes e as consequências que isso poderia trazer para a democracia. É uma questão que traz, sim, muita discussão para a sociedade e bastante preocupação. Muito bem, a gente tem também agora o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, que cumpriu a agenda no Distrito Federal. Ele recebeu apoio de prefeitos no Palácio da Alvorada. Vamos ver os detalhes na reportagem de Vitor Hugo Salina. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, cumpre agenda na região sul do país nesta terça-feira. Pela manhã, Bolsonaro se reunirá com prefeitos, lideranças políticas e empresários em Balneário Camboriú.
Na parte da tarde, Bolsonaro segue para Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde tem encontro com outras lideranças políticas. Nesta segunda-feira, Bolsonaro cumpriu agenda em Ceilândia, no Distrito Federal, onde gravou peças de campanha sobre ações sociais do governo, como o Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que as famílias com quem tem conversado entendem os reflexos da pandemia da Covid-19 na economia, mas que algumas pessoas mantêm a posição de acreditar que, se Lula for eleito, haverá picanha com cerveja todo fim de semana. Propostas que ele classificou como mentirosas. O presidente ganhou também novos apoios. Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada os prefeitos de Manaus, David Almeida, do Avante, e de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos. Embora o Avante, partido ao qual David Almeida é filiado, esteja na coligação de Lula, o político disse ter autonomia dentro da legenda para apoiar o candidato do PL à reeleição. Primeiro turno não caminhei com o presidente, isso é fato, mas agora, tratando sobre o futuro do nosso país, sobre os investimentos na Zona Franca de Manaus, obtive do presidente aquilo que o povo do Amazonas precisava ouvir, resguardados as vantagens, resguardado o nosso modelo de desenvolvimento. Ao falar da questão do IPI e da Zona Franca, Bolsonaro declarou que está tudo resolvido e que a Zona Franca de Manaus será preservada em um eventual novo mandato. Os prefeitos, quando vêm aqui, sempre dão um testemunho qual foi o tratamento dispensado pelo governo federal com o seu município, no tocante a obras, recursos, auxílios, socorros em especial. O estado do Amazonas passou um momento difícil por ocasião da pandemia. Já Rodrigo Manga, que esteve com Bolsonaro no primeiro turno, disse que vai se empenhar para auxiliar na reeleição do presidente. Ele disse acreditar que Bolsonaro terá o apoio maciço dos prefeitos da região de Sorocaba. O que nós tivemos agora é um apoio maciço de prefeitos que estão aderindo ainda mais da toda a região metropolitana à campanha do governador Tarcísio e também do nosso presidente Bolsonaro. Alguns que não declaravam apoio explicitamente agora estão apoiando de fato, vestindo a camisa, entendendo que esse é o melhor caminho para o nosso país e para o nosso estado de São Paulo. Bolsonaro exaltou a relação do governo com os municípios e classificou como fundamental o esforço dos prefeitos para tirar a vantagem obtida por Lula no primeiro turno. Você não acha, eu desconheço, prefeitos que tenham atrasado a folha de pagamento do 13º, por exemplo. Por ocasião da pandemia, não faltaram recursos para todos os prefeitos, independente da coloração político-partidária de cada um. Então, eu entendo que o prefeito Manga vem fazer aqui. Além de nós já termos encontrado outras vezes no passado. É hipotecar a solidariedade e a esperança dele em continuar tendo uma política sadia com o Executivo Federal, com a minha reeleição. E o candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro, cumpre a agenda hoje em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, pela manhã, e se encontra com vereadores e prefeitos em busca de apoio. Durante a tarde, o presidente viaja para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Hora certa na PAN agora, 10h29, a gente volta a conversar com a professora Flávia. Professora, a gente viu aí a agenda dos candidatos, enquanto Lula está no Rio de Janeiro hoje, Bolsonaro vai para o Sul, onde o estado, Santa Catarina, onde ele teve a maior proporção de votos nesse primeiro turno das eleições. Depois ele visita também o Rio Grande do Sul, onde ele tem um candidato lá, o Onyx Lorenzoni, candidato concorrendo ao governo do estado, está em primeiro aí nas pesquisas. Esses apoios, essas viagens são importantes focar nesse momento onde ele já tem os seus apoios? Como que você avalia essas viagens pós primeiro turno, já pertinho do segundo? Sim, essas viagens agora nessa reta metade, podemos dizer, dessa campanha do segundo turno, que é uma nova eleição, é uma nova campanha. E tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, nós observamos reconfigurações interessantes no primeiro turno. O Onyx aparecendo numa primeira colocação,
o que não foi pego em geral pelas pesquisas, e mesmo o próprio desempenho do candidato Tarcísio em São Paulo, esses movimentos eles não foram muito bem captados pelas pesquisas, e a gente percebe que há um esvaziamento de uma direita tradicional, muito ligada ao PSDB, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, que se moveram para o lado de Bolsonaro. Então, Bolsonaro, agora, nessas viagens, busca consolidar essas parcerias e essa presença de um bolsonarismo, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, que são espaços, são colégios eleitorais bastante importantes. Então, a gente vê que, nesse primeiro momento dessa campanha, agora, os candidatos têm procurado ter uma atuação bastante forte nesses colégios eleitorais grandes, O ex-presidente Lula procurando se consolidar no Rio de Janeiro, que, como mostrado anteriormente, mostra uma série de contradições nas alianças, e também se consolidando em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. A gente vai focar agora na eleição para governador, daqui a pouquinho já os governadores dos estados, focando em São Paulo também. Agora a gente vai ver uma arte que mostra os apoios recebidos, aí as artes onde os candidatos venceram a parte no primeiro turno das eleições, mostrando Bolsonaro com 43,20% dos votos. Essa parte em azul, focando aí principalmente nos estados do Sudeste e do Sul. No Sudeste, Bolsonaro perdeu apenas em Minas Gerais. Os estados em vermelho, 48,43%, os estados onde o ex-presidente Lula venceu. Agora você vê por estados, cada estado, a quantidade de votos recebidas por cada candidato. Lá em cima a gente vê só Roraima, nos estados do Nordeste e do Norte, preferencialmente os candidatos receberam uma votação, o presidente Lula teve mais destaque, perdendo apenas lá em Roraima, e os estados em azul, como você acompanha, no Acre e em Rondônia também. E nos estados do Sul, do Centro-Oeste apenas em Minas Gerais, Lula não venceu. Lula venceu, aliás, e Bolsonaro não venceu em Minas. Nesse primeiro turno, ele já tem o apoio do Zema, que venceu, foi reeleito, no estado de Minas, lembrando que Minas, o que todo mundo fala é que é um espelho da eleição nacional, já que o norte do estado costuma voltar mais no candidato da esquerda e os do sul se assemelham mais ao sudeste, ao centro-oeste, assim como na eleição nacional, onde o Bolsonaro venceu nesses estados todos. Como você vê essa distribuição do mapa apresentado até aqui? É muito interessante, Cláudia, você trazer essa questão da divisão de Minas, que mostra, em parte, também como é a divisão no Brasil, O norte de Minas, sendo uma região mais empobrecida, tendo características semelhantes ao Nordeste, enquanto o sul de Minas sendo a região mais desenvolvida naquele estado, tendo características mais próximas do Centro-Sul. Essa divisão, ela nos mostra claramente a dificuldade que o PT tem encontrado, principalmente, de dialogar com as classes médias. Quando nós olhamos, por exemplo, as pesquisas, a gente consegue identificar um voto majoritário no presidente Bolsonaro entre as populações que ganham mais, principalmente as que têm uma renda acima de 5 salários mínimos. E sendo que agora essas campanhas buscam se concentrar muito no eleitorado entre 2 a 5 salários mínimos, sendo essas camadas médias, que estão, na sua grande parte, no Centro-Sul
e no Sudeste, com a qual o PT ainda não conseguiu estabelecer um diálogo, né? Propostas que consigam encontrar consonância com essas pessoas. Enquanto o bolsonarismo, com pautas como questão da liberdade e a própria pauta de costumes, consegue dialogar com essas populações. Então, a gente vê uma clara diferença, né, olhando para o mapa, as próprias diferenças de renda dentro do Brasil e quanto isso impacta, né, na eleição.